Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta quarta-feira, dia 22 de abril. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo a mensagem do Evangelho de hoje, nos recordemos, você que acompanha a homilia todos os dias, comigo ou com algum outro padre, você que faz a leitura diária da Sagrada Escritura, você deve estar percebendo que a mensagem ela é muito parecida na segunda-feira, dia de ontem, terça, e no dia de hoje, quarta-feira. Jesus está no mesmo, o contexto é o mesmo cenário, diante das mesmas pessoas, transmitindo uma mensagem. Qual mensagem? Aquilo que ele veio cumprir, realizar, fazer em nosso meio. E o que ele veio fazer é a vontade do Pai. Então, a partir de agora, todos aqueles que tiveram a oportunidade de encontrar-se com o Senhor, ou que ouviu falar sobre o Senhor, de algum momento viveu uma experiência com Jesus, tem a oportunidade de se decidir se acredita no que viu, no que ouviu, na experiência que teve ou não. E olha que interessante a palavra de Deus para nós hoje. Aquele que crê em mim, esse alcançará a vida eterna. E aqui Jesus diz o sentido da sua missão. A missão que me foi conferida é esta: que eu conduza todos ao Pai, que ninguém se perca, nenhum daqueles que crerem em mim se perca. E aqui é o detalhe, né? Porque que o evangelista foca isso e Jesus frisa isso. Porque o ser humano tem livre arbítrio. Tem aqueles que dizem: eu não creio em Jesus Cristo, eu não acredito em Deus, eu não quero saber dessas coisas, não acredito na Bíblia, não acredito na Sagrada Escritura, eu vivo a minha vida como eu quero. Tá bom, segue seu caminho em paz, vive aquilo que você acredita que é o certo. Agora, aquele que crê no Cristo, em tudo o que aconteceu com ele, que a Sagrada Escritura nos relata, e que crê que verdadeiramente o Senhor veio cumprir uma missão dada pelo Pai, aquele que crê no Cristo, esse, diz o Senhor, não perecerá, alcançará a vida eterna. E isso é importante nós ouvirmos. Por quê? Porque nós precisamos nos questionar se de fato nós cremos. Porque, veja bem, não é só dizer eu creio no Cristo e continuar vivendo a sua vida de qualquer forma. Aquele que verdadeiramente crê no Cristo e tudo aquilo que ele pregou, ensinou, muda de vida. E aqui está o detalhe. Quem crê no Cristo e na mensagem comunicada por ele, que ele venceu a morte, ressuscitou e nos dará a ressurreição também, aquele que crê nisso muda de vida. E a chave para alcançar a vida eterna, o céu, é exatamente a conversão. Se a sua vida não mudou, e você diz que é cristão, sua vida não mudou, você continua do mesmo jeito, continua com os mesmos pecados,
distante de Deus, não reza, não obedece aquilo que o Senhor ensinou, não muda nada na sua vida, você continua vivendo os prazeres mundanos, continua vivendo conforme o mundo diz para você que precisa ser e não conforme o Senhor diz para nós, então você não crê. Porque não bate, sabe? Não casa. Não tem como nós dizermos eu creio no Cristo e esta fé, esta profissão de fé não mudar na nossa vida. O crer no Cristo aqui é como a fé de São Paulo, que mudou completamente a sua vida. É como a fé de Pedro, dos apóstolos, que disseram sim para o Senhor e foram com ele até o final, dos mártires, dos santos da nossa igreja. Então aqui está a peça-chave, o detalhe, nós precisamos virar a bolinha dos olhos para dentro, olhar para a nossa vida e responder, nos questionar e responder se de fato nós cremos no Cristo. Se de fato nós cremos nele, quais as mudanças que têm acontecido na sua vida? Você tem conseguido a conversão, o seu processo de conversão, ou sua vida continua do mesmo jeito? Que ao ouvir esta mensagem, fazer esta reflexão, esta indagação e respondermos esta pergunta, que nos esforcemos. É uma luta diária. Todos nós sabemos que não é fácil ser de Deus, não é fácil ser cristão. E o Senhor vê isso, o nosso esforço por mudar, por ser santo, por fazer a vontade dele, por viver os mandamentos, por ser fiel, o Senhor vê. Assim como ele vê também aquele que é relaxado, aquele que diz que é cristão, mas é só da boca, que quer mostrar para os outros, mas na verdade, no dia a dia, na prática, é outra coisa. O Senhor também está vendo tudo isso. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e nos ajude a ser de Deus todos os dias, aonde nós estivermos. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.